Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje vamos falar de IAM. É isso aí, usuários, roles, policies, autenticação, qual que é o melhor método para um usuário se autenticar na AWS, qual que é o melhor método para uma aplicação se autenticar e utilizar os demais serviços da AWS. Por exemplo, uma EC2 que contém uma aplicação precisando gravar dados no S3, tá? Todos esses itens, pessoal, são extremamente importantes para a gente garantir uma segurança mínima nos nossos recursos e na organização da nossa conta, beleza? Vamos embora para a tela? Bom, pessoal, então vamos aqui agora para o nosso hands-on, tá? Apresentando o nosso cenário para vocês, vamos ter uma instância C2, que vai ser responsável por a gente simular os acessos, tá? E vamos ter também um bucket S3 vazio, beleza? O que a gente precisa ter em mente? A forma que a AWS recomenda a gente utilizar os acessos vai ser sempre via role. Para o usuário, ele vai ter um usuário pode conter ou não uma access key, uma secret key, e esse usuário ele vai ter permissão para assumir roles entre contas. Então, digamos que eu tenho ali a minha organization, tenho uma conta com Identity Center habilitado, eu vou ter o meu usuário ali, nesse Identity Center, e ele vai ter permissão para assumir roles, por exemplo, na conta de dev, na conta de prod, na conta de QA, na conta de staging, beleza? Já para uma aplicação é um pouquinho diferente. Eu não preciso desse usuário e dessa Access Key Secret Key. Eu associar o role que eu quero diretamente no recurso que a aplicação está instalado. Então, se eu tenho, por exemplo, uma EC2 que precisa gravar ou puxar dados de um S3, eu vou ter ali a minha role com as permissões necessárias associada ao recurso, ou seja, a instância EC2. Beleza? Então, vamos aqui agora para o IAM, a gente vai construir a nossa política, tá? Então, eu vou copiar aqui o nome dessa role. Eu já tenho uma role associada aqui à instância, porque eu acesso ela via SSM. Então, conhecendo aqui um pouquinho do IAM, tá, pessoal? Aqui a gente tem a parte de usuários e grupos, beleza? Usuários e grupos vai ser basicamente para a gente ter uma organização é, de como que a gente vai distribuir aí o nosso time. Então, eu posso ter um grupo para desenvolvimento, um grupo para infraestrutura, como a gente já deve conhecer, tá? Tenho aqui a parte de usuários, onde eu vou criar usuários para pessoas, tá? Para seres humanos. Roles, onde eu posso criar roles para as aplicações utilizarem e roles também para ser assumida pelos usuários das pessoas, que a gente criaria aqui em cima. E as policies, que são documentos que podem ser associadas aos roles e os usuários, beleza? Então, vou criar aqui a minha primeira policy. Vou criar ela como um JSON mesmo. Esse daqui é o corpo da policy, tá, pessoal? Tem uma version. E aí, aqui dentro eu vou ter um statement. E dentro desse statement, vocês veem que ele é um array. E eu posso abrir aqui vários statements, tá? Mas vou começar com um só por enquanto. Então, eu vou colocar uma permissão de S3, list all my buckets. E eu vou colocar um coringa aqui embaixo, porque eu quero poder listar qualquer bucket que eu necessite. Então, eu vou dar um next, vou colocar como política teste, política teste, create policy. Agora eu vou pegar a minha role, que eu estou usando ali na instância C2, e vou associar a minha política a ela, tá? Então, vou abrir ela aqui. Eu já tenho essas duas que é do SSM, conforme eu comentei. Então, eu vou dar um attach policies e vou procurar ela aqui. Beleza. Então eu já tenho a minha política teste associada à minha role e essa minha role ela está associada à instância C2. Eu vou acessar agora esse C2. Temos aqui, tá, pessoal, o cliente da AWS instalado, tá? O AWS CLI. Mas vocês vão perceber, eu estou aqui no usuário na pasta home do usuário Ubuntu, tá? Geralmente, o AWS CLI, quando a gente configura um perfil, ele cria para a gente uma pasta chamada .aws, onde ele vai deixar armazenadas as credenciais e vai deixar armazenado algumas outras informações, tá? Eu não configurei isso nessa máquina ainda. Vocês podem ver que eu dei um list "-a" e esse arquivo não, essa pasta não existe, tá?
Mas, como eu já tenho a minha role associada a essa instância, se eu der um AWS S3LS, eu já consigo listar o meu bucket que eu tenho ali no meu serviço de S3, tá? Que é justamente esse bucket aqui. Percebam que se eu desassociar essa política da role, geralmente demora alguns segundos, mas se eu repetir o comando, eu já não tenho mais acesso. Beleza? Então, o que que ele vai falar aqui para mim? Eu tentei fazer um list para me listar os meus buckets, só que eu não tenho a permissão S3 list all my buckets, que era a permissão que eu tinha inserido. Beleza? Agora vamos voltar essa política. Geralmente, tá, pessoal? Demora alguns segundos para refletir. Bom, beleza. Agora eu vou criar aqui uma pasta chamado folder. Eu vou entrar dentro dela e vou criar um arquivo. Vou colocar um conteúdo aqui dentro, chamado teste. Belezinha? Agora eu vou subir esse arquivo lá para o nosso bucket S3. Então vou dar um AWS S3 sync. Vou colocar um ponto, porque ele vai pegar o arquivo local, S3, dois pontos, barra, barra, e vou inserir aqui o endereço do meu bucket. O nome do meu bucket, no caso, tá? O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o upload de tudo que está dentro dessa pasta, que é representado pelo ponto, para dentro desse bucket. Imediatamente ele vai falar o seguinte: você não tem a permissão de list, list bucket, né, especificamente. Bom, vocês podem ver que ele não conseguiu porque ele não tem essa permissão. Essa permissão ela é um pouquinho diferente da primeira, que a primeira ela é mais genérica. Então eu estou querendo listar todos os meus buckets. Aqui eu não tenho a permissão de list bucket, tá? Então vamos atribuir essa permissão lá na nossa política. Vocês percebem, pessoal, que a gente está seguindo aqui uma premissa importante, que é a do menor acesso possível, tá? Menor privilégio possível. Então vou inserir, beleza? Lembrando que eu preciso separar por vírgula, porque aqui é um JSON. Vou dar um next. Agora, demora alguns segundos para levar efeito e eu vou fazer um list novamente. Desculpa, eu ia fazer um sync novamente. Bom, vocês vão perceber que agora mudou o cenário, né? Eu já tenho a permissão de list all my buckets, tenho a permissão de list buckets, mas eu não tenho a permissão para colocar objetos no bucket. Então eu vou copiar essa permissão e também vou inserir aqui. Novamente, levando alguns segundos para surtir efeito. Beleza. Agora eu tentei fazer um upload e eu consegui. O arquivo ele já está dentro do nosso bucket. Então, se a gente abrir ele aqui, vamos conseguir visualizar. Importante, conforme eu comentei, não temos nenhuma Access Key Security Key dentro daquela máquina, tá? Temos somente a role com a permissão de acesso ao S3. Bom, isso daí é o que seria necessário para a gente ter uma aplicação com acesso aos demais recursos da AWS, beleza? Agora, vamos criar um usuário lá dentro do IAM. Eu vou criar um grupo aqui chamado Dev. E aí eu vou colocar para esse grupo uma permissão de S3 Full Access. Vou criar agora um usuário. O nome desse usuário vai ser Felipe. Vou associar ao grupo Dev. Com esse usuário criado, agora eu vou
gerar aqui uma access key e uma secret key. Bom, tendo aqui a nossa access key e secret key, eu vou configurar ela na nossa máquina. Então, eu vou dar um AWS configure, inserir aqui a access key, secret key. Vou colocar a região de Ohio, tá? Que é a região que a gente está trabalhando. E o método de saída eu vou colocar como JSON. Agora, a gente vai lá na nossa máquina, desculpa, na nossa policy, e eu vou remover essas permissões aqui. Eu vou deixar apenas a permissão de list all my bucket. Então, eu não consigo fazer nada além de listar os meus buckets. Mas lembrando que eu também tenho o meu usuário configurado dentro daquela máquina. Então tem a role com apenas uma permissão apenas de list e eu tenho o meu usuário access key configurado com uma permissão full access no S3, tá? Então, se eu for remover aqui esse arquivo do S3, bom, vou repetir o comando para a gente subir e vocês vão perceber que ele precisa dar prioridade para um ou para outro. Então a gente tem uma role com a permissão mínima e temos um access key e uma security key com a permissão máxima. Vocês vão perceber que ele vai respeitar a access key e security key, tá? Ela tem prioridade aqui dentro. Então, vocês podem perceber que eu consegui subir naturalmente aqui o arquivo para o bucket. Mas, caso eu exclua conforme eu comentei com vocês, quando a gente cria a gente configura um Access Key Secret Key, ele cria para a gente essa pasta .ws. Eu vou remover essa pasta agora. Eu removendo, ele vai ter que obrigatoriamente utilizar o role. Então, se eu tentar subir esse arquivo novamente, deixa eu entrar dentro da pasta. Se eu tentar subir esse arquivo novamente, ele já não vai deixar. Porque ele falou o seguinte, agora só tem a role e a role não tem a permissão, tá? Isso daí é importante para a gente ver uma questão também de prioridade de acesso, beleza? Um detalhe bem importante também, pessoal, é que a gente não precisa ter recursos criados para que a gente consiga simular o acesso, tá? Dessas políticas, dessas roles e desses usuários, tá? É, caso a gente queira, a gente também consegue vir aqui dentro do IAM. Aqui na parte de dashboard existe o Policy Simulator. Então vou abrir ele aqui para vocês. Bom, antes, deixa eu só adicionar uma permissão aqui na nossa role. Eu vou colocar a permissão de getObject. Opa, beleza. Aqui dentro do Policy Simulator, eu consigo simular qualquer policy que esteja associada a uma role ou que esteja associada a um usuário. Isso daqui é um método bem eficiente para que a gente consiga atribuir apenas os verbos, apenas as permissões que a gente realmente precisa simular, deixar o role ou usuário redondinho para que a gente consiga delegar esse acesso mínimo, por exemplo, a um time de desenvolvimento, a um time DevOps, tá? Então aqui no canto esquerdo eu tenho o recurso. Nesse caso, o meu recurso é uma role. Qual que é a role? Role SSM Access. E aqui dentro dessa role eu tenho três policies associadas. Qual que é a policy que eu quero testar o acesso? Apenas a política teste, tá? Nessa política teste, eu quero acessar, eu quero simular o acesso a qual recurso da AWS? Ao S3, tá bom? Então aqui eu consigo selecionar quais são os métodos, né, que eu quero validar. Então nesse caso, eu quero validar o getObject, tá? Então vou selecionar ele. Então aqui eu tenho novamente, né, só recapitulando, a minha role, dentro da minha role somente a política, apenas acessando o S3 com esse verbo selecionado. Então se eu der aqui um Run Simulator,
Vocês veem que eu tenho essa permissão de acesso, porque tem setado lá na minha role. Agora eu vou selecionar uma outra permissão, além dela. Um get bucket notification. Se eu der um Run Simulator, ele vai falar, ó, aqui você já não tem acesso. Então, essa ferramenta aqui, ela é muito boa para a gente conseguir refinar a nossa política e associar a uma role a um usuário, delegando o menor acesso possível, tá? É uma ferramenta bem interessante e é legal a gente ter ela inclusa aí no nosso dia a dia. Bom, pessoal, lembra que eu tinha comentado que é possível a gente ter um usuário que assuma diversas roles em diversas contas diferentes? Bom, esse é o case que a gente vai simular agora, tá? Lembrando que as roles elas têm duas faixas de permissão. Existem as permissões da role, que são as permissões que ela utiliza para acessar outros serviços, por exemplo, o S3 e o SQS. Existe também a permissão de relação de confiança, que é quem consegue assumir essa role para utilizar das permissões dela, beleza? Então, esse é o case que a gente vai simular. Bom, para um pontapé inicial, eu tenho aqui o meu usuário, Felipe. Ele não está em grupo nenhum, por enquanto não tem permissão nenhuma, tá? Eu vou criar uma policy para ele e essa policy, ela vai poder fazer uma operação de STS, assumir role, beleza? Qual que é a role que ele vai assumir? Vamos criar ela ainda, mas eu já vou deixar a RN dela completa, tá? Então essa daqui vai ser a RN dela. Lembrando, tá, pessoal, que isso daqui é padrão. A única coisa que tem de adicional aqui é o nome da role mesmo. Então vou dar um next, vou dar o nome dessa policy, policy Felipe. Bom, vou colocar como policy user Felipe. Agora vamos lá no meu usuário e eu vou adicionar essa policy. Policy user Felipe. Beleza. Já temos o meu usuário com a permissão de assumir essa role. Agora vamos criar a role. Antes, vamos criar a policy dela, tá? Por enquanto, eu vou colocar aqui uma policy com acesso total ao S3. Na verdade, eu vou criar a role diretamente porque eu coloco essa permissão total, até para a gente ganhar tempo, tá? Então, por hora, eu vou deixar essa role com permissão de relação de confiança para o EC2, depois eu vou mudar isso. Bom, aqui eu vou colocar uma S3 Full Access e vou colocar o nome da minha role, que vai ser Role Develop. Beleza. Dentro da minha role developer, então eu tenho aqui as permissões de S3 Full Access e eu tenho a relação de confiança dela. Quem pode assumir ela por enquanto? Uma instância C2, para utilizar das permissões dela, que são permissões de acesso ao S3. Então, eu vou mudar essa relação de confiança. Bem, aqui eu estou dizendo que o usuário Felipe, que está nessa conta, pode fazer uma operação de STS, assumir role e assumir ela para poder utilizar das permissões. Então, vou dar um update policy. Maravilha. Então, agora eu já tenho o meu usuário com permissão de assumir essa role. Eu tenho a role que permite com que o meu usuário assuma ela e eu tenho a permissão de acesso ao S3, tá? Então, aqui eu vou abrir o meu terminal. Bem, eu vou apenas gerar uma Access Key e Security Key aqui para o meu terminal, para mim conseguir utilizar. Então, eu vou clicar em Create Access Key, Command Line, CLI, vou marcar aqui essa opção, vou dar um Next, Create Access Key. Então, vou copiar, dar um AWS Configure, vou deixar a região de Ohio mesmo, JSON. Beleza. Por enquanto,
o meu usuário ele não consegue fazer operação nenhuma a não ser assumir a role. Então, se eu der um comando de AWS S3LS, ele não deve conseguir fazer nada. E ele de fato não consegue. Ele falou o seguinte, ó, você não tem permissão de S3 list all my buckets, tá? Então, eu vou utilizar, existem muitas formas de fazer isso, mas eu vou utilizar um comando do meu dia a dia, que é um comando muito bom. E o que que ele faz, tá? Ele é um comando do sistema Unix, né, do Linux, e ele faz uma operação de STS assumir role, tá? Aqui na frente eu passo a RN da role, e aí ele gera para mim uma sessão chamada infradeploy, e ele gera credenciais temporárias que ele armazena nessas variáveis de access key ID e secret key. E aí ele gera também um tempo de sessão, tá? Então, resumindo, ele faz uma operação de STS assumir role nessa role aqui que eu estou passando, ele gera uma sessão com um tempo de duração, depois essa sessão expira, e ele gera credenciais temporárias dentro dessa sessão e armazena dentro dessas variáveis, que é AWS Access Key ID e AWS Secret Key, tá? Então, se eu rodar esse comando, ele acabou de fazer o assumir role. Se eu rodar agora o comando para listar os buckets, eu já consigo listar o meu bucket, beleza? Vou reabrir o meu terminal só para vocês verem que não é nenhum tipo de sessão ou cache, algo do tipo. Então, vou rodar de novo o S3. Não consigo. Vou rodar o meu comando para fazer um assumir role aqui no terminal. Assumir a role. Se eu rodo novamente o comando para listar os buckets, eu já consigo listar normalmente. E aí, pessoal, gostaram das dicas? Se esse conteúdo foi relevante para você, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e distribua para mais pessoas que tenham interesse de aprender mais sobre a AWS DevOps. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo.